MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago ninguém menos que Alcides Mernal, ex-prefeito de Campo Grande, suplente da Câmara Federal e alguém com muitas histórias para contar, posicionamentos políticos contundentes e objetivos. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Prefeito, tudo bem? Tudo bem, Danilo. Político prazer. tem essa, né? Quando ocupa um cargo importante, tal, vai ficar um bom tempo como prefeito ou daqui a pouco deputado, né? Você vira, o prefeito vira apelido. É, Eu ando por aí, carinho, eu né? ando por aí, converso com as pessoas e elas sempre me tratam desse jeito. Falam assim, ô prefeito, como vai? Tudo bem? Porque acaba virando um apelido carinhoso com o qual as pessoas te identificam. Eu fico muito agradecido. Agora há pouco mesmo, antes de chegar aqui ao estúdio desse programa que é muito importante, que é o MS em Dia, parei num posto de combustíveis e o frentista me disse, ô prefeito, bom dia, se você se candidatar, eu vou votar em você de novo. Eu agradeci a ele e estamos aqui para te ver. Estou feliz em te ver. Você que é um jornalista competente, capacitado, sempre agiu de forma correta, ética. Por isso eu fiz questão de vir aqui ao teu programa. Obrigado, prefeito. Mas, Bernal, prefeito, por um certo tempo, você poderia ser hoje já deputado federal. Mato Grosso é alguém com muitos votos. Naquela vez, até quando se candidatou para senador, provou isso já, né, naquela campanha. Votos com nós muita tivemos. dificuldade, né, tudo mais. Como que está a sua situação em Brasília? Olha, existe a possibilidade de o senhor assumir? Total possibilidade de assumir, é uma questão de tempo. Os nossos espectadores certamente conhecem a história. Para quem não conhece, eu vou dizer rapidamente que quando venci as eleições, eu venci um sistema político e que hoje se comprova que era uma organização criminosa. Tanto é assim que o meu principal concorrente, que era o deputado federal Edson Giroto, encontra-se numa situação muito desagradável, está preso já há bastante tempo, porque ele fazia parte dessa organização criminosa. A organização criminosa não se conteve, não aceitou e proclamou que eu não faria o mandato completo, que eu seria cassado. E olha que nós pegamos uma prefeitura com muitas dificuldades, porque o prefeito que me antecedeu deixou uma série de bombas relógios ativadas. Entrei na prefeitura em janeiro de 2013 e encontrei a prefeitura sem dinheiro, com uma epidemia de dengue, licitação para aquisição de medicamentos e realização de exames anulados. Portanto, eu deveria fazer nova licitação e toda licitação pública demanda um tempo e o problema da doença era extremamente grave, tanto é que se tornou uma epidemia e eu tive que superar isso. Graças a Deus nós superamos. Campo Grande naquele ano foi referência em termos de enfrentamento eficaz ao problema da dengue. Nós vencemos. Depois tivemos que enfrentar a máfia da lama asfáltica, que para fazer com que a população se voltasse contra mim, eles cruzavam os braços, apesar da ordem de serviço, para essas empresas que foram contratadas na época do Nelsinho. É isso que eu ia perguntar. Pois assim, o senhor começa o mandato em 2013 com uma dificuldade na área da saúde. Sim. Pelo menos na área da saúde, o senhor consegue ótimos desempenhos, tanto na captação de recursos federais, quanto no respeito da população, Sim. questão de atendimento, que é uma área muito difícil de você atingir boa avaliação, mas nessa área de infraestrutura, por conta toda essa briga, esse entra e sai, o senhor acabou virando depois, bem perto da reta final do teu mandato na campanha, o prefeito dos buracos, e aí você não conseguia, você até dava ordem de serviço, mas aí botava a contagem dos buracos, botava gente para conferir e tudo mais, e aí a cidade estava pagando um preço naquela altura, não do seu mandato, mas assim, de ter feito lá em 2011, 2010, a opção por deixar de fazer recapeamento e só fazer tapa-buraco. Foi até tema da campanha em 2012, mas aí a população também não tem muita paciência, ela fica brava com o asfalto ruim ou com a qualidade ruim das vias, e aí tinha que descarregar em alguém. E o senhor, por 1.000 e poucos votos, não foi para o segundo turno. É verdade. A população ela não deixa de ter razão no momento em que ela paga seus tributos e quer ter os serviços prestados adequadamente. Só que é importante esclarecer que
para fazer o Bernal se tornar alguém impopular em razão dos buracos, aqueles políticos que nós derrotamos na eleição, que são os mesmos que fizeram a licitação das mesmas empresas, que são todas ligadas umbilicalmente com esse grupo político, resolveram acabar com a credibilidade, ou pelo menos tentar acabar com a credibilidade e o carinho da população para com aquele prefeito, cruzando os braços. Eu dava ordem de serviço, o Ministério Público determinava uma fiscalização maior, eu contratei engenheiros, laboratoristas, fiz convênio com universidades para ter estagiários, para acompanhar o serviço de execução do tapa-buraco, para não ser aquele tapa-buraco fantasma, para não ser um tapa-buraco sem nenhuma qualidade, apenas para enriquecer os empreiteiros. Nós fizemos o que deveria ser feito, o que um homem correto e honesto deve fazer, cuidar da cidade e cuidar do dinheiro disponível nos cofres. Identificamos, Danilo, tempo, né, e nós identificamos que nós mandávamos fazer o tapa-buraco, aí eu ia pessoalmente para verificar o serviço, cheguei ao ponto de encontrar 4, 5, 6 equipes de braços cruzados. Uma delas, ali naquela avenida São Julião, lá perto do Nova Lima, entre o Nova Lima e o Colúmbia, aquela avenida, cheguei lá, encontrei todos os trabalhadores daquela empresa embaixo de um salãozinho, jogando sinuca, tomando refrigerante. Aí eu desci, fui lá falar para eles, o que vocês estão esperando para começar o trabalho? Isso era 10 horas da manhã. Estava comigo o secretário de obras da época. Aí eles me disseram, não, nós recebemos ordem para ir devagar e passou por aqui uma pessoa, pagou um refrigerante para a gente ficar tomando refrigerante aqui. Ou seja, houve um boicote da parte dos empresários, que eu ordenava para que eles executassem o serviço e eles não executavam. Eu chamava esses empresários para poder dar um puxão de orelha neles e eles saíam com a desculpa de que o contrato que o prefeito antecessor havia firmado estava defasado e que ele, para justificar o pagamento, ele às vezes fazia alguma química que no meu mandato de prefeito eu não admiti que se fizesse para que pudesse haver aquela compensação, vamos dizer assim, entre valor aquém daquilo que deveria ser. Agora, resultado, Danilo, eu só sei te dizer que eu enfrentei boicote dessas empresas, insurgências internas, porque eu peguei uma administração que conviveu por mais de 20 anos com esse grupo do MDB, que agora uma parte está no PSD, outra parte está em outro partido. Eles se espalharam para continuar no comando. E entenderam que a melhor maneira de evitar que surgisse uma nova liderança e que houvesse realmente em Mato Grosso do Sul respeito à vontade do povo, eles resolveram comprar, mediante propina ou vantagens indevidas, os votos de 23 vereadores que simularam, fraudaram um processo de cassação que não levou em conta nem a decisão do juiz, porque eu recorri ao judiciário, demonstrei que realmente não havia feito nada de errado, pelo contrário, eu defendi a vontade popular, comprando a menor custo, garantindo a qualidade e respeitando o que é da população. Eles não deram bola, pegaram a sentença do juiz, rasgaram, falaram aqui o processo é político, não é judicial, e nós vamos caçar, e até chegaram ao ponto em que 13 de março, melhor dizendo, de 2014, eu fui afastado da prefeitura, fiquei 1 ano e 7 meses, Danilo. O meu vice foi comprado pelo grupo que é comandado pelo João Alberto Amorim, o dono de fato da Solurb, o dono da Proteco, e dizem aí os empreiteiros que era o cara que coordenava tudo na prefeitura de Campo Grande. Aliás, o João Amorim está preso nesse momento lá no presídio de segurança máxima por ordem de juiz federal e confirmado pelo Tribunal Federal e pelo Ministério
aliás, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Prefeito, a campanha tem muito essa questão de pesquisa, né? E na época, em 2012, as pesquisas te apontavam como um franco favorito, muito antes do processo eleitoral, muito antes de começar a aparecer na televisão para todo o público quem que está em primeiro, quem está em segundo. Houve a tentativa de parar o senhor, seja, às vezes, buscando o vice que o senhor estivesse atrás, ou até uma proposta clara, falar, Bernardo, não sai não, que aí você tem tal recompensa e tudo mais. Olha, se você sair vai ser ruim para você. As ameaças começaram ali? Sim. Olha, todas as pessoas que eu procurava para ser minha vice, elas no dia seguinte desistiam, seja por A ou B motivos. Chegava até te dar uma certeza? Me davam certeza num dia, no outro eles avisavam que não poderiam ser porque foram pressionados de uma forma ou de outra, não poderiam aceitar esse convite. Até que eu fui falar com o pastor, na época, Olarte, né, o pastor da época, e ele aceitou no dia seguinte. Mas eu fiquei sabendo que ele tinha conversado com algumas pessoas naquela noite, e aí ele acabou aceitando, fizemos a campanha, vencemos a eleição, e havia sido que, nesse espaço de tempo, ele já confabulava por poder e dinheiro, ganância, para poder assumir o mandato de prefeito, se aproximou de pessoas extremamente inescrupulosas, fez coisas erradas, ficou reconhecido nacional e internacionalmente como o prefeito que conseguia dos eleitores cheque em branco, já está agora condenado a 8 anos de cadeia, perambula pela cidade saltitante com uma tornozeleira aos pés ali, enfim, ele foi alguém plantado pelo sistema, que é uma organização criminosa, para ser meu vice. Enquanto eu trabalhava intensamente, começava às 5 da manhã e parava às 11 horas da noite, praticamente todos os dias, inclusive sábado e domingo, ele se articulava criminosamente com os que eram da nossa oposição, aos quais ele se reuniu. Tanto é assim que no dia da cassação, a Polícia Federal interceptou, com ordem judicial, conversas em que esse bandido tramava e tratava os atos criminosos que, concatenados, formavam aí a organização criminosa ou a quadrilha. Cada um desses membros dessa quadrilha, sejam empresários, sejam políticos, sejam detentores de mandatos e também, por incrível que pareça, membros da imprensa local. A função de alguns da imprensa local era difamar o Alcides Bernal, transformar o Alcides Bernal numa figura rejeitada pela população. Então, qualquer situação, muitas das vezes, inclusive mentirosas, eram publicadas na manchete de alguns jornais aqui do nosso estado, como se verdade fosse, para que a população começasse a enxergar o Alcides Bernal como alguém que deve ser execrado do mundo público, do mundo político, principalmente. Isso acabou, somado à morosidade do Poder Judiciário, a um rombo de R$1 bilhão, porque quando eu deixei, Danilo, a prefeitura, ou seja, quando me retiraram da prefeitura, mediante aquele crime, que foi a organização criminosa da Coffee Break, desvendada pelo GAECO e pela Polícia Federal, eu tinha deixado 700 milhões de reais em recursos próprios e recursos vinculados para serem aplicados
não só na educação, não só na saúde, na assistência social, mas principalmente na recuperação de toda a malha asfáltica de Campo Grande. Nós não íamos fazer mais tapa-buraco, nós faríamos a recuperação de vias, como é o caso aqui da Avenida Brilhantes, que onde você vê que a espessura do asfalto que o Exército Brasileiro faz é realmente algo de se destacar na qualidade. Você se voltar para o rádio? Eu gostaria muito. O rádio te levou para... Olha, eu tenho nas minhas veias o sangue do radialista. Eu gosto do rádio. Eu cresci no Pantanal ouvindo rádio. Criou uma conexão. Eu tenho uma paixão pelo rádio. Não pude voltar porque a influência política... O pessoal tem medo de você voltar. A influência política de detentores do mandato, que são os maiores anunciantes do rádio. Sim. Se uma emissora de rádio ouvir que a propaganda institucional não mais será repassada para ela, caso o Alcides Bernal volte para o rádio para fazer um programa, nem que seja uma revista do rádio, sem falar de política, imediatamente aquela verba institucional é cortada. Então aconteceu o quê? Eu não pude voltar para o rádio, que é a minha profissão também. Mas eu sou advogado e estou trabalhando intensamente para que volte a recuperar aí a carteira de clientes que eu tinha. E um gestor ele precisa de duas coisas para poder conseguir trazer resultado. Tempo, você não teve o tempo total do mandato, seria fundamental para você trazer alguns resultados de médio prazo. Sim. Você viveu só no curto prazo na campanha. E uma outra situação que Campo Grande enfrentou, que você recebeu como legado, que é a dívida ativa ter escalado de uma forma estrondosa em 10, 15 anos, por conta de renúncia fiscal, por conta de atrapalhada e por conta de problemas da gestão, que a população não via porque alguma coisa estava acontecendo, obras estavam ocorrendo. O senhor não tem alguma tristeza de não ter aberto essa caixa preta? Porque Olha, assim, isso talvez você conseguiria expor, talvez, o discurso que o senhor pregou na campanha. Lugar. E aí acabou não podendo fazer isso e a pauta ficou sendo mesmo a operação. Sem ser concluída, né, aquela proposta de governo que nós apresentamos e que a população aceitou. Primeiro lugar. Tem um rombo, que você falou, mais 1 bilhão. Antes, um pouquinho antes de o senhor assumir, sumiu 150 milhões do caixa. E depois, quando eu voltei, a dívida ativa sumiu R$1 bilhão. Isso, e a dívida ativa era de mais de 1 bilhão. Era. Altíssima, uma das maiores para capitais proporcionalmente ao PIB da cidade. Sem dúvida. Eu, quando entrei na prefeitura como prefeito, encontrei a Previdência num rombo imenso. Constatei que o prefeito que me antecedeu concedeu aumentos sem fazer análise do impacto financeiro que isso causaria na prefeitura, principalmente na questão previdenciária. Essa era uma bomba relógio que ele preparou para que ela explodisse. E aí que eu falo, alguns irresponsáveis, inclusive políticos, falam, o Bernal desapareceu com 100 e tantos milhões. Não, esse recurso foi consumido pela Previdência Municipal, Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, que tinha recursos aplicados em alguns bancos, inclusive o Banco Rural, que faliu. E quem fez essa aplicação? Foi o Bernal? Não. Quem fez essa aplicação foi o prefeito que me antecedeu e seus irmãos. Eu contratei 1.500 médicos. Abri o terceiro turno para que os trabalhadores e trabalhadoras pudessem ser... Não, a promessa do atual prefeito, à época de campanha, foi de continuar com os projetos que eu implementei. Obrigado, Vitor. Olha, o tempo estourou, mas eu achei fantástica a tua vinda aqui. Fico Obrigado, muito agradecido. Parabéns aí pela tua credibilidade, por estar ainda na luta, pela coragem que acabou exercendo. E vamos assumir, viu? O mandato de deputado federal, eu não tenho dúvida que nós vamos assumir, porque obtivemos votos suficientes, Danilo, para ganhar a eleição e representar todo o Mato Grosso do Sul, ajudar todos os prefeitos para que o povo seja beneficiado. Está no Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe que a cassação foi criminosa, foi para obter vantagem indevida,
E, assumindo como deputado federal, assumo também aqui com você um compromisso de aqui vir e conceder a primeira entrevista como deputado federal, se você me convidar. Ah, sim, está convidado. Tá bom, obrigado. Deus te ouça. Grande abraço. MS Dia Preview, informação até você. Acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br ou lá no Facebook, é só buscar a fanpage MS Dia. Até a próxima, ficamos por aqui.